Boa noite. Estamos online. Quarentena Live, utilizando do espaço virtual para tratar de temas do mundo real, neste período de isolamento social. Quarentena dessa noite, convidado... Melhor com óculos. Convidado é o China de Freitas, o China do Estado laico. O tema de hoje é a descriminalização do aborto. Boa noite, China. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Esperar um pouquinho, dar uma restabelecida aí, China, que parece que deu uma queda na internet, foi visível. Chegou até a travar o inicinho da live aí. Aquela contagem regressiva, chegou no 4, ela travou, a gente estava com mais de 10 pessoas, aí eu vi que na hora caiu para 3 pessoas. Então vamos esperar o pessoal restabelecer a conexão, a gente vai iniciando o programa aí. Correto. A nossa internet de Ibirité é complicada, né? Não é só internet de Ibirité, não, Renato. Tem muita coisa. Tem muita coisa, não tem? Tem. Aí, pessoal, o tema de hoje é a descriminalização do aborto. Colocar a cor vermelha assim fica mais chamativo. Vamos chamar nós de comunista. Fica com vermelho. Pois é, tem isso, né? Já tem gente ligada aqui, ó. O Adão Mãos que Ajuda já colocou aqui um boa noite. Boa noite, Adão. Só Aguinaldo Samarino também colocou um boa noite pra gente aí. Boa noite, Aguinaldo. Ele coloca aí, grande China. Grande Arnaldo Samarino. O José Geraldo também já está acompanhando a gente aqui. O Aguinaldo falou que lá está perfeito. Então a internet realmente está... As conexões estão voltando aí. Tá perfeito, Renato. Não deu queda, não deu nada, não. A sua não deu nada, não? Não. Tranquilo. Então vamos lá. O tema de hoje é um tema um pouco polêmico, né, China? As pessoas polarizam muito, né, Renato? Então vamos lá. Ô, China, a Constituição ela nos permite o aborto em alguns casos. Correto. Com a descriminalização, o aborto poderia ser realizado para quem o desejasse ou teria uma espécie de triagem para isso? Não, a questão é a seguinte, a discriminação do aborto, ele deixa de penalizar quem o comete e quem o pratica, né? Quem auxilia. O projeto de lei, projeto 88/2015, do João Willis, pessoal Rio de Janeiro, estabelece que política pública de saúde pública, sexual e direito reprodutivo e outras providências. Não é todo mundo e tem que ter um parâmetro até a 12ª semana, e não é de imediato, chegou lá e vai fazer o aborto, não. Vai passar por psicólogos, vai dar outras opções, vai orientar essa pessoa que quer cometer o aborto, quer praticar o aborto, e a última opção vai ser o direito ela de fazer o aborto legalizado, desde que preencha esse requisito. Então tem toda uma observação, né? Não é um método anticoncepcional, não. De maneira alguma, longe disso. Ô, Chine, qual que é a diferença entre a descriminalização e a legalização do aborto? A descriminalização, ela vai separar. Esse projeto vai determinar, né, que até a 12ª semana vai passar por todos os pré-requisitos necessários e ela vai deixar de penalizar, em forma da lei, quem
permite o aborto e quem auxilia a fazer o aborto. É diferente. Legalizar seria uma instituição federal e que você poderia ser mais ou menos discriminado. A escolha sua seria indiscriminada, você poderia fazê-lo. Então, a discriminação vai deixar de punir em forma da lei o médico que faz o aborto, a mulher que escolhe para fazer o aborto. Então, ela não vai ser penalizada. Hoje é penalizado, né? Sim. A diferença é essa. Não vai deixar de ser crime, não. Só que não vai ser punido da forma da lei, nesses casos que se enquadra a escolha do aborto. Inclusive, parece que foi ontem, não sei, eu estava vendo uma reportagem na Globo, parece que eles já estão querendo mudar, tem um projeto de lei, não sei se você viu, que estão querendo mudar até essa questão que já permite, né, no caso de estupro, que parece que estão querendo exigir que a mulher apresente um boletim de ocorrência, alguma coisa do tipo, não é isso? Sim. Para você ver, Bernardes, esse governo, que eu chamo de desgoverno, o retrocesso que está tendo, a questão de dar direito à mulher de interromper a gravidez, no caso de estupro, é da década de 40, tem 80 anos, e agora o pessoal quer penalizar até isso. E quer dificultar. Hoje tem um projeto que foi orientado pelo tal ministro da Saúde, que não é ministro da Saúde, ele não é médico nem nada, para que a pessoa apresente um boletim de ocorrência, vai à polícia, ela vai ter que tipificar que aquela gravidez é decorrente de um estupro. E ela vai passar, vai dar a ela o direito, se ela quiser, né, de ver o ultrassom, vai restringir muito, vai criar uma limitação. Hoje em dia não precisa. Você tem no Brasil... Hoje no Brasil você tem, segundo o governo, 57 instituições aptas a fazer o aborto legal. Mas, na verdade, com relação a esse caso da menina de 10 anos lá do Espírito Santo, que foi feito em Sergipe, somente 37 aceita fazer. Aí tem umas que depende do governo local, criam barreiras, falam que tem, mas por outros motivos políticos dificultam essa realização do aborto prevista em lei. Essa bancada, cara, é complicado. Ô, China, uma pergunta um pouco assim, essa pergunta é provocativa. Você acredita que o aborto poderia ser incluído como um método anticoncepcional? Isso é o grande medo da ala conservadora. Renato, observando os países que permitiram, flexibilizaram a questão do aborto, como o Uruguai, não houve um aumento de procura por aborto. O que houve foi o seguinte, houve uma notificação maior, porque o aborto deixou de ser criminalizado, as pessoas tiveram mais coragem de dizer, já comentaram, já fizeram um aborto, e procurar a questão médica para isso. Quando o país flexibiliza essa questão, ele fica mais fácil de ser tratado. Outra coisa, o aborto não é uma coisa simples, assim, a pessoa levanta hoje, vou fazer um aborto que é legalizado. Não. Acontece o seguinte, quando o aborto é legalizado e a mulher passa por esse processo, ela tem uma maturidade muito maior com relação à sexualidade do que antes, porque ela vai passar por uma triagem, então lá vai ser tratado todos os assuntos. Quando o aborto não é permitido, essa mulher, se ela sobreviver a uma clínica clandestina, ela não tem outra opção. Então, essa questão de se tornar-se um método anticonceptivo é absurdo. Hoje você tem métodos muito mais fáceis, que a camisinha, que até é gratuita no posto de saúde. Os anticoncepcionais são de fácil acesso e baratos. Por que a pessoa ia recorrer a um método anticoncepcional tão agressivo como se fosse um aborto? Isso é uma justificativa do pessoal que é contra o aborto. Que não conhece, não consegue ver a gravidade que é a obrigação de obrigar uma mulher a manter uma gravidez indesejada.
Mais uma perguntinha aqui para apimentar o negócio. O que dizer daqueles religiosos que foram à porta do hospital tentando impedir a realização do aborto na criança de 10 anos, vítima de um estupro? Fernando, isso é um absurdo. Primeiro, eu vou levar minha bandeira ao Estado laico, tinha que separar a questão religiosa do Estado. Olha para você ver, era um direito garantido por lei, tá? A menina tinha 2 agravantes. Era uma gravidez mediante um estupro e ela corria risco de vida. O corpo dela não suportaria uma gravidez. E esses religiosos não atentaram por isso. Interferir numa coisa legal que é do Estado. Então, é um absurdo que eles fizeram, além de expor a menina, publicar o endereço da residência ela mora com a avó, o hospital que ia ser feito o aborto, né, o procedimento, e fizeram aquele auê danado. É um absurdo o negócio desse, cara. É uma coisa que no fly da divulgação da live, eu até coloquei lá o China, o agnóstico, e o Venades, o católico, né? Porque a gente vendo, cara, eu falo por mim, eu tenho minha religião, eu sou religioso, eu sou católico praticante. No momento da pandemia, não tenho ido à igreja seguindo uma ordem eclesial, né? Você tem aí os bispos aí falando para a gente não ir, para a gente ficar em casa. Então, eu estou seguindo a ordem eclesial, né? Não sou fanático. Eu não sou fanático. Eu acho que o fanatismo é o que destrói a instituição religiosa. Cara, eu falo por mim que sou cristão. Ver aquele tipo de situação, as pessoas indo para a porta do hospital, sabe? E pedindo para aquela menina não interromper a continuidade daquele ato absurdo, daquela violência contra ela, né? Tentando interferir, igual você falou, tentando interferir numa decisão do Estado, sabe? E você vê ali o perfil daquelas pessoas, vai me desculpar, mas são hipócritas, sabe? Ali, se você pudesse medir em quilo a quantidade de hipocrisia, sabe? Faltariam balanças, porque são pessoas que estavam ali com o intuito de julgar, com o intuito de criticar, sabe? Pregam tanto um Cristo, mas estavam agindo como os algozes que crucificaram o Cristo há 2020 anos atrás, sabe? É uma falta de sensibilidade. Eu acho que aqui dali é um tapa na cara de qualquer religioso, de qualquer pessoa, sabe, que tenha uma religião. Aqui dali foi um momento de parar e pensar e refletir. Nesse momento de pandemia, a gente tem ficado em casa refletindo, é o momento de refletir ainda mais, pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe, você vê ali pessoas ali fazendo aquela atrocidade contra uma criança que foi vítima uma vez de um usurpador e sendo vítima outra vez das pessoas que deveriam estender a mão, dar a mão a ela, né, e ali julgando simplesmente por julgar, criticando simplesmente por criticar. Sinceridade, cara, aquilo ali foi, para mim, foi uma coisa assim tenebrosa, sabe? Eu não esperava esse tipo de coisa, sabe? As pessoas manifestando na rede, né? E muitas pessoas, infelizmente, favoráveis ainda ao ato daquelas que estavam lá, né? Que estavam lá, não estavam querendo ajudar nada aquela criança, pelo contrário, estavam querendo apontar, né, como se a criança fosse a culpada de tudo aquilo, né? Ele foi lamentável, cara, sinceramente foi lamentável. Fernandes, você usou a palavra certa, hipocrisia. Depois desse acontecimento horrível da menina ser estuprada pelo tio, você vê que uma das pessoas que levantava a bandeira contra o aborto era a Flor de Lis, evangélica, deputada, e que mandou matar o próprio marido. Então, que provida é esse? Sabe, hipocrisia enorme. Não sei nem mensurar o tamanho dessa hipocrisia, que você vê, é uma realidade brasileira, infelizmente, de muito que se dizem religiosos, né? Que seja católico ou evangélico, na hipocrisia, e ele está escancarado, ficou a posição da Flor de Lis, que era totalmente contra o aborto, e tinha aquela vida dupla ali,
e mandou matar o próprio marido. Então, você vê a hipocrisia cada coisa. Se fosse que as pessoas estivessem lá, estivessem pensando no bem da menina, não tinha agido daquela forma. Está afrontando o Estado, que é grave. Isso afronta o Estado laico. Está afrontando o Estado. Uma coisa conquistada 80 anos atrás, o direito da mulher de interromper a gravidez se ela quiser. Ela não é obrigada a interromper. Se ela for cometida de um estupro e quiser manter a gravidez, ninguém vai obrigá-la. Mas ela sarciou o direito conquistado pelas mulheres na década de 40, cara. Tem quase 100 anos isso. É o retrocesso que essa bancada, essa política hoje do governo atual, conservadora, miliciana e evangélica, religiosa. É um absurdo, cara. Eu acho que quem não viu isso, eu vou te falar, a Flor de Lis, que mandou assassinar o marido, era contra o aborto, se dizia pró-vida, evangélica e uma política. Então, não tem palavra melhor, hipocrisia. Você falou uma coisa aí que realmente essa deputada, é pastora, parece pelo jeito também, né? É pastora, seguidora de uma igreja chamada Igreja Flor de Lis, e deputada, foi a deputada mais votada pelo Rio de Janeiro, deputada federal. Parece que tem um filme, né, em homenagem a ela. Eu vi falar, mas não assisti, não tenho conhecimento desse filme, não. Com artistas globais, inclusive, recusaram receber o cachê, doaram tudo, porque pensaram que ela realmente pegava essas crianças para dar dignidade, né? E uma coisa que me... O nível de manipulação que essas pessoas têm na sociedade, um nível de manipulação. Conseguiram arrecadar valores, fazer um filme, conseguiram manipular vários artistas, fossem em pró das crianças. E, na verdade, você viu a realidade hoje, que lá era uma casa de fachada, muitas das crianças eram adotadas de fachada, e uma pessoa daquela personalidade que manda matar o marido. E uma coisa que me preocupa 50 crianças, pelo jeito, né, que tinha lá, ou mais, não sei. Cada dia o número vai só aumentando o número de crianças. E fica aquela pergunta: o que essas crianças agora, o que vai ser da vida dessas crianças agora? Porque o suposto pai foi assassinado. A suposta mãe está nesse processo aí, né? Cabe à Câmara decidir agora o destino dela. E essas crianças? Sabe? Oi? Isso aí que você está mostrando agora é a grande realidade dessas pessoas que são contra o aborto. Elas são a favor do nascituro. A pessoa nasce e acabou. A menina ou a mulher, independente das condições, já tem que manter a gravidez. Eu não vejo nenhum papel, nenhum movimento que vai acolher essa criança do moldes que eles atacam, que eles proclamam coisas a favor da vida. Só se preocupa em nascituro. Ele acabou. O exemplo dessas 55 crianças, entre aspas, tem outras pessoas que são adultas lá. Como ficar? Então, essas mulheres que são obrigadas a manter uma gravidez e indesejada, o grande risco que ela não ser amada, não ter educação, não ter dignidade, depois que ela nasce, e aí? O último censo postou que tem 75 mil crianças abandonadas no Brasil. Acredito que essas crianças abandonadas não foram desejadas, não tiveram condições dignas para sobreviver, senão não estaria nas ruas. Então, a pessoa não vê isso. Se fosse totalmente amada, desejada, tivesse condições financeiras, um lar próprio, ela não estaria abandonada ao Deus dará nas ruas, né? Exatamente. E, no entanto, aquilo que você falou é uma coisa realmente interessante. Tanto o Estado quanto as instituições, elas se preocupam muito com a questão do nascer, né? Nasceu, acabou, né? Nasceu, aí engraçado, uma coisa que é engraçada, que se você for pegar o mesmo grupo que defende a ferro e fogo o direito do nascituro, eu também concordo com o direito do nascituro, eu também acredito que a pessoa tem direito de nascer, mas essas instituições, elas se calam quando a pessoa toma um rumo que é contrário àquilo que essas instituições pregam.
né? A pessoa, ela não tem estrutura, ela nasce sem estrutura nenhuma. O Estado, por sua vez, que deveria acolher essas pessoas, simplesmente vira as costas e fala assim, quem, né, em grosso modo aí, quem pariu o Matheus que acalente aí, eu não tenho nada a ver com isso não. O Estado vira as costas, né? Muitas dessas, não digo todas, mas muitas dessas instituições também não contribuem para engajamento social dessas pessoas. Essas pessoas são deixadas à margem. Elas são deixadas ali a Deus dará. E é muito difícil uma pessoa que não tem estrutura, que não tem uma família, que não tem um acolhimento, que não tem uma família estruturada, que não tem amor, que não tem incentivo, que essa pessoa vai se tornar um ser humano, vamos colocar assim, do jeito que a sociedade precisa, né? Essas pessoas vão crescer aí sem estrutura nenhuma, né? O Estado não deu estrutura, as instituições não deram estrutura. Então, o que vai dar estrutura para essas pessoas? Essas pessoas vão partir para o quê? Para as criminalidades. E uma vez que cometem crimes, aí sim, aquelas pessoas que defenderam o direito de nascer vão defender o direito de diminuir a maioridade penal e muitas ainda o direito que essas pessoas morram. Porque muitos daqueles que defendem o nascituro aprovam a pena de morte. Pena de morte. Né? Então, mais uma vez a gente entra aí nesse jogo de hipocrisia, né? O Estado quer que ela nasça, as instituições querem que ela nasça, pregam que ela tem que nascer, mas não dão estrutura para essa pessoa se tornar um ser humano, mudar a situação na qual ela foi gerada, na qual ela foi criada, né? A minha visão, interessante é isso, a minha visão, eu não defendo, opinião minha, eu não defendo a descriminalização, mas eu também não defendo o modelo atual de sociedade. Eu estou aí nesse jogo de sinuca, eu não defendo o modelo da atual sociedade, de como tratar as pessoas que não têm condições, as pessoas que não têm seus direitos, e que muitas das vezes não conseguem, elas não conseguem esse direito. O direito que está na Constituição não é cumprido. A Constituição de 88, ela garante direitos a todos, direitos iguais de moradia, direito de ir e vir, né? Direito de professar ou não uma crença. Porém, os grupos que mais condenam, que são perseguidos, que são violados, atualmente são os que violam e perseguem os diferentes. Correto. Bernardes, voltando um pouco atrás, você gosta de citar isso. Em 1980, a cidade de Nova York, Estados Unidos, legalizou, descriminalizou o aborto. Foi feito um estudo há 20 anos depois, da década de 2000, que o número de violência, o índice de violência diminuiu na cidade de Nova York. A princípio, eu fiquei meio perdido, porque o pesquisador ligou isso à discriminação do aborto. Então, o que você falou, muitas dessas pessoas que nasceram foram obrigadas, a mãe foi obrigada a gerar essa pessoa, ela se tornou, foi marginalizada. Então, como você falou, ela não tem uma estrutura do Estado, da família, então, com pai, tio, mãe, ela simplesmente foi para o mundo e, sem recurso, a partir para a criminalidade. Então, a questão do aborto, para mim, da discriminação do aborto, questão de saúde pública, de segurança pública, de igualdades sociais, porque o aborto, mesmo sendo proibido no Brasil, ele acontece. Mas acontece para quem tem condições financeiras para isso. Então, uma pessoa que tem poder financeiro, ela vai a uma clínica, ela sai do país e pratica o aborto. Quem é penalizado é o pobre, semi-analfabeto, que às vezes muito dessas questões de prevenção da gravidez passa por conhecimento, as pessoas não têm acesso, às vezes é longe, não tem conhecimento. E eu quero entrar no assunto, Renato, que está em voga no país hoje, a questão do Bolsonaro, que educação sexual não era questão das escolas, mas sim
de casa. Sim. A grande maioria de pessoas são violentadas sexualmente, crianças, são dentro da própria casa. Aí fala que a idade seria acima de 15 anos. Como é que você me fala que uma menina de 10 anos, ela está grávida? Ela passou 95% das gravidezes no mundo através de um ato sexual. Se essa menina de 10 anos engravidou, ela não poderia estar apta a ter conhecimento sobre a sexualidade? Para evitar uma gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, saber identificar o abusador, saber os meios que ela podem procurar para falar isso, porque muitas delas têm vergonha. E aí tem as pessoas que defendem que não, tem que ser acima de 15, tem que ser a idade certa, tem que ser só os pais. Você vê, aconteceu agora aqui perto de nós, em Ribeirão das Neves, né? Uma menina de 11 anos foi grávida, engravidou-se do namorado da avó, dentro de casa. Então, eu não consigo ver essa questão de falar que não pode ter esse posicionamento do Estado em ter educação sexual. Nas escolas, lógico, uma pessoa preparada, um profissional preparado, porque a menina tem 10 anos. Mas se ela tem condições de engravidar, então ela teria que ter conhecimento, teria que ter esse direito de ter conhecimento. Ela vai ter meninas de 15 anos mais no Nordeste, que é o segundo gravidez que ela está passando, é o segundo aborto que ela está passando por ele. Então, eu não vejo essa hipocrisia da sociedade falar esse tipo de coisa. Mas é uma coisa, parece que as coisas vão perdendo as conquistas. Porque eu estudei na década de 90, 98, 99. Começou em 97, estava na 7ª série, no Aurélio Buarque de Holanda. É de casa. E lá a gente tinha aulas de educação sexual, sabe? Não era essa coisa que as pessoas ficam falando, que é aquela... Não, a professora chegava e explicava, desenhava, mostrava desenhos, os livros. Não era essa coisa assim. Então, umas coisas que acontecem hoje em dia que eu fico vendo, as pessoas que estudaram comigo, isso eu falo porque eu vi, pessoas que estudaram comigo, pessoas que aprenderam da mesma forma que eu aprendi na escola sobre educação sexual, pessoas que fizeram parte da minha adolescência, hoje em dia são pais, né? Eu faço 37 esse ano, então são pais. E a maneira que eu vejo que eles tratam, muitos deles, os filhos, conseguem ser mais conservadores do que os pais deles foram com eles. Você está entendendo? É uma coisa que eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Eles tiveram uma oportunidade de sair de uma bolha, né? Aquela, né? São frutos como diz, da década perdida. O pessoal costuma brincar que a década de 80 foi uma década perdida. Mas hoje em dia eu reavalio. Será que a década de 80 foi uma década perdida? Lá teve muito progresso, lá teve muitas mudanças, se a gente for reparar com a década que estamos vivendo, né? Então, eu fico vendo, cara, até a hora que eu fico pensando, não tem lógica, não tem lógica. Como diz o Raul, para a terra que eu quero descer. Coisas que a gente viu na escola, as pessoas repudiam hoje em dia. Acho que eu tenho explicação para isso. Você, em 97, em 86, eu estudei numa escola Antônio Salas Barbosa, lá no Tirol. Nós tivemos aula, tivemos um livro chamado, eu nunca esqueci o nome do livro, chamado ABC do Amor e do Sexo. Podia trazer esse livro para casa, eu trouxe o livro para casa, acho que não me lembro bem, acho que teve uma reunião antes com os pais, e abordaram, eu estava na 7ª série, que abordar esse tema. A maioria concordou plenamente, eu trouxe o livro para casa, mostrei para meus irmãos que eram menores, abri, mostrei. Mas, Venades, eu acho que daquele tempo, da década de 80 para cá, lógico, talvez vai ser meio tendencioso eu falar isso, a questão religiosa dos evangélicos cresceu muito, e com ele esse preconceito, e esse tabu, e
esse atraso. Então, acho que a questão do evangelho ter crescido muito no Brasil teve essa questão toda que você está vendo. Eu conheço pessoas tem uma faculdade e tudo, e tem um pensamento retrógrado, porque ela é evangélica. Então, eu vou apostar nisso. Naquela época não era tanto. Os evangélicos, antigamente, eram pessoas muito sérias, eram as pessoas, nessa época de 80, era uma pessoa, ao meu ver, íntegra 100%. É que elas tinham até passavam, eram separadas, era uma coisa muito simples. Aquela pessoa evangélica, crente, tinha-se todo o respeito, tinha-se total convicção que era uma pessoa íntegra. Hoje não, você vê como é que está, você acompanha comigo, como é que está a sociedade, como é que está a política, o número de evangélicos tão grande. Então, eu acredito que essa questão que você levantou é a questão do crescimento dos evangélicos no Brasil, e eles são bem conservadores. Pode ser que seja isso mesmo, pode ser que tenha a ver mesmo. A quinta pergunta é uma pergunta que eu peguei ela a nível local. Você acha que os políticos de Ibirité, eles têm maturidade o suficiente para aderirem à descriminalização do aborto, tentando articular com outras esferas, ou por motivos eleitorais conservadores, eles preferem se esquivar? Posso rir? Posso rir? Ô, Bernardes, vendo, você acompanha comigo a questão do cenário político em Ibirité, eu acho pouquíssimos, talvez ao lado da esquerda, a Leide Fernandes, um pessoal mais do PT, talvez tenha condições, o Anderson Mourão, de levar isso para uma coisa a nível nacional. Mas, por enquanto, a grande maioria desses pré-candidatos aqui em Ibirité, eles são populistas. Eles não vão mexer numa coisa que vai criar um atrito, uma polêmica, questão da discriminação do aborto, de maneira. Isso, hoje, aqui em Ibirité, em muita parte do Brasil, tiram votos. Eles não vão articular isso nunca, jamais, cara. Não vejo ninguém com essa postura. Eu até questiono, se tiver alguma mulher que é pré-candidata aí, que eu não estou vendo quem é, elas falam em nome da mulher. Mas qual mulher? Perguntei para uma candidata, qual mulher? Qual a voz da mulher que você vai levantar? Porque tem mulheres que falam, meu corpo, minhas regras, ela está apta para levantar. Se é a voz dessa mulher na política, tem mulher que defende o aborto, a discriminação do aborto. Essa pré-candidata está aí para ser voz dessa mulher? Eu acredito que não. Então, a separação é a mulher que eu comum com ela. Não é todas as mulheres. Não são todas as mulheres, não. Elas são a voz de determinadas mulheres. São a voz de determinado grupo de mulheres. Se elas falam a hipocrisia de ser a voz das mulheres, no âmbito nacional, no âmbito municipal, na política, tem que abraçar todas as temáticas de todas as mulheres. E elas não fazem isso. Elas estão querendo um nicho para dar votos. Não é só aqui em Ibirité, grande parte do país é assim também. Infelizmente, tem muitas pessoas que utilizam dessas categorias, vamos colocar assim, desses segmentos para angariar votos, né? Mas o erro é falar que essa mulher, que eu vou ser a voz da mulher na Câmara, que eu vou ser a voz da mulher na política. Mas qual mulher que ela está falando? Eu quero ver a mulher, que ela vai ser a voz da mulher que fala assim, de um grupo de mulheres que defende a discriminação do aborto, meu corpo, minhas regras, que vai ter o direito que hoje é cobrado das mulheres de ter que ser casadas, terem filhos e tudo. Elas vão ser voz dessas mulheres também? Até hoje ninguém me respondeu. Eu perguntei com as 3 pré-candidatas e elas não soube me responder. Então, sou voz das mulheres conservadoras, e não de todas as mulheres. Isso é leviano, chega a ser leviano. Complicado. Diego Andrade está acompanhando com a gente e a Margarete Honorato também está acompanhando. Engraçado que o pessoal não está mandando perguntas hoje, né, China? Eu estava esperando mais perguntas. Mas a internet, o sinal parece que está muito ruim, porque está oscilando muito. Teve uma hora aí mesmo, aí agora há pouco, a tela ficou toda escura, tanto a minha quanto a sua. A internet está oscilando demais.
O que dizer das mulheres que perdem as suas vidas diariamente por praticarem abortos em clínicas clandestinas? Isso deveria ser responsabilidade da saúde pública? Claro, saúde pública do governo, Renato. Eu fiz um levantamento aqui. É o seguinte: 45% das mulheres que praticam o aborto em clínicas clandestinas perdem a vida, morrem. Então, eu quero te responder, eu quero que você faça uma pergunta para mim, por que eu sou contra, eu sou a favor da discriminação do aborto? Porque eu sou contra o aborto, mas sou a favor da discriminação do aborto. Eu acho que a gravidez, quando a mulher decide ter uma gravidez, ela tem que pensar em várias coisas. Desejo de ser mãe, primeiro, tem que ter o desejo de ser mãe, ter condições psicológicas e financeiras para esse ato, ter um corpo adequado, um corpo já preparado para manter uma gravidez, para não ter um risco. Das mulheres grávidas correm um risco de perder a vida. Essa menina mesmo de 10 anos, ela não tinha condições de manter uma gravidez. Então, ela tem um corpo preparado para isso. Que ela tenha... Venades, você está me ouvindo? Só um momento, estou ouvindo, só um momento. Só um momento. É que caiu uma ligação aqui, perdão. Pode continuar. Estava falando da questão dessas mulheres que... Estou falando por que eu não sou a favor do aborto, sou a favor da discriminação. Eu acho que a gravidez tinha que passar por esse princípio. A mulher que fogem a esses argumentos que eu coloquei, que é o seguinte: ter maturidade para ser mãe, ter o desejo de ser mãe, ter condições financeiras e psicológicas para ser mãe, ter um relacionamento sério, um relacionamento que tenha condições de receber um filho, tanto financeira como psicológica, ter um companheiro que queira ser pai. Tem muitas mulheres que engravidam e o marido obriga ela a fazer o aborto. Entendeu? Eu estava vendo uma reportagem, um documentário que chama As Clandestinas no YouTube. Então, falou que tem a mulher engravida do pai, do marido, e o marido obriga ela a fazer o aborto. Então, tem que ter um companheiro que queira ser pai, né? Um relacionamento próprio para isso. E aquelas mulheres que queiram ter ser mãe independente para isso. Fora isso, Renato, eu sou a favor da discriminação do aborto. Eu quero, Renato, quando você está mexendo, eu quero fazer um levantamento aqui. 48% dos nascimentos de crianças no Brasil são de menores de 18 anos, as pessoas que engravidaram, e até menor de 14 anos. Vem das classes mais pobres, chamada classe E. Elas têm pouco conhecimento, não tem acesso ao planejamento familiar, não tem acesso a informações nem a meios anticoncepcionais. E também não tem educação sexual para isso. Então, 48% das crianças que nascem no Brasil hoje são dessas meninas de classe E, que são menos abastadas. Absurdo, né? É perigoso, é criança tendo crianças. Como é que essa criança de 14 anos tem condições de ser mãe e passar para essa criança que ela gerou uma questão de dignidade, de respeito, de condições financeiras para manter uma criança mantendo outra criança? É um absurdo. Teve uma vez que você falou uma coisa interessante naquela live do Alan, que você falou na questão de pais que de certa forma, que abortam, né? Isso. Né? Achei interessante o seu posicionamento. Esse que você falou são pais que têm que ter a responsabilidade de gerir uma gravidez. Tem pais que já abandonam. Agora, existem casos que eu vi aqui nessa documentário chamado Clandestina, que as mulheres, e tem um índice aqui, Venades, que eu acho que a maioria das mulheres que fazem aborto são casadas. Eu vou achar um índice aqui.
E muitas das vezes o marido, o companheiro, obrigam ela a abortar. Tem outra questão que eu levantei também, que é o seguinte: desse total de mulheres que submeteram a um aborto, são religiosas. 93% são religiosas. Então, a questão religiosa não serve de parâmetro para evitar o aborto. 93% das mulheres que se submeteram ao aborto eram religiosas, sejam da matriz evangélica ou católica, da matriz cristã. Outra coisa, no Brasil, o terceiro maior índice de morte materna é por aborto clandestino. Então, se perde. Se morre hoje 1.500 mulheres por ano decorrendo de aborto clandestino. Então, se a pessoa é a favor da vida, ela tem que pensar nessa mãe. Então, eu sou a favor da discriminação do aborto. Parece contraditório pela vida. Porque você vai, quando o aborto é realizado com acompanhamento médico e tudo, perde-se, vou dizer assim, não queria usar a palavra vida, uma vida que é do feto. Clandestino se perde duas: o do feto e da mãe, da mulher que submeteu a um aborto clandestino. Então, ela vai morrer também. Então, eu sou a favor da discriminação do aborto por questão de vida. Seria a questão do Estado mesmo estar acompanhando, né? Acompanhando. Então, as pessoas que falam que são uma pró-vida, é uma incoerência enorme. Porque ela sendo contra o aborto, ela está penalizando a mulher, principalmente pobre, negra, de baixa renda, de comunidade, porque as mulheres ricas, que têm condições financeiras, praticam aborto sim, com segurança, com acompanhamento médico, em clínicas especializadas e tudo. Então, é uma questão de igualdade social. O aborto existe, ele sendo proibido ou não, ele existe no Brasil. É uma coisa, uma hipocrisia enorme. É igual as drogas são proibidas, mas todos nós sabemos, a gente consegue um baseado, uma droga que qualquer esquina você acha isso. O aborto também é proibido, mas sabe que ele é praticado. Então a hipocrisia é muito grande, cara. Olhando por esse lado, realmente, por mais que se proíba, né, por mais que se fale que não pode fazer, as pessoas continuam fazendo, né, e fazendo de forma perigosa, né, se arriscando, né, tomando... Tem um outro número enorme. Quando uma mulher, segundo a maior pesquisadora da questão da ligação do aborto no Brasil, chama Débora Diniz. Segundo ela, 20 mil leitos hospitalares são ocupados hoje devido ao aborto clandestino. Porque a mulher faz um aborto de forma errada, sem acompanhamento, ela vai cair no SUS. Então, ela vai ocupar, segundo a temática dessa antropóloga chamada Débora Diniz, 20 mil leitos no país. Se a questão do aborto fosse legalizada, haveria 20 mil leitos na rede pública de hospitalar. Porque os meios anticoncepcionais, os meios abortivos clandestinos, eles não têm acompanhamento, e as mulheres, se não morrerem no ato, elas vão procurar o Sistema Único de Saúde. Então, ela vai ocupar um estado, um leito que podia ser destinado a outras pessoas. As pessoas não têm essa noção, não têm essa visão. Realmente, o medo das religiões, principalmente, é que a coisa se banalize, né? A mesma coisa da pessoa, a comparação que eu vejo é o seguinte: a mesma coisa que quando você compra você compra uma roupa, uma camisa e não gostou, aí você desfaz daquela roupa e daquela camisa, porque ela não te caiu bem. Então, o medo seria isso, né, da coisa perder-se o sentido, né, e as mulheres começarem a... Terminou um relacionamento, vai lá, entendeu? Tira o filho. Fernandes, os países que adotaram, flexibilizaram a questão do aborto, não foi isso que aconteceu, não. Aqui no Uruguai, na França,
Estados Unidos, Canadá, viram-se que não foi isso que aconteceu, não. Então, o pessoal está falando uma coisa no achismo. Não foi isso que aconteceu. Houve, sim, um aumento de número de casos de aborto, porque deixou de ser criminalizado. Então, as pessoas teve mais coragem de dizer que cometeram um aborto, que ia fazer um aborto. Tudo bem, mas isso foi só uma questão de representatividade. Já acontecia. Só deixou de ser criminalizado, as pessoas ficaram mais com menos medo de falar. Mas não aumentou, não. Isso aí não. Você pode procurar aí. O Uruguai foi o último país aqui da América do Sul que flexibilizou a questão do aborto. Não houve essa questão, não. Houve sim um aumento de notificações, porque ficou menos perigoso falar e procurar as clínicas de aborto. Mas não foi com aumento, não. Entendi. O professor Gil, ambientalista, ele está numa outra sala aí, e ele, parabenizando, falando que você tem muita coragem de estar abordando o tema, porque é um tema que as pessoas, né, têm uma certa restrição de estar falando a respeito. Então, ele está parabenizando aí sua coragem de estar tratando esse tema aqui no Quarentena hoje. Não tampar o sol com a peneira, sabe? Isso acontece aqui em Ibirité, acontece, todo lugar acontece. As pessoas ficam fazendo uma barreira, querendo esconder uma coisa que é visível. Nós temos que discutir esse assunto. Se perde muitas vidas. O Brasil perde muitas vidas com a questão da criminalização do aborto, Venados. O Rodner está acompanhando com a gente, o Gabriel André também está assistindo aqui com a gente, acabou de entrar. Tema de hoje, gente, para você que está entrando agora aí, a gente está tratando sobre a descriminalização do aborto, né? Que é diferente, como o China falou no início, ela é diferente da legalização, né, China? Com certeza, é diferente. As pessoas confundem muito, né? A questão de descriminalizar com legalizar, né? Liberar, né? Enfim. Vou te dar um exemplo. A legalização do aborto, Bernardo, se você socorreu uma mulher que está sangrando e o médico constatar que aquilo ali era devido a um aborto, você pode inserir isso em crime, porque você está ajudando a cometer um aborto. Então, a descriminalização não vai penalizar você, por exemplo. Hoje tem muitos médicos que recebem no hospital uma mulher que ela vê que é decorrente do aborto, aquele sangramento e tudo, o médico se eximina de atender com medo de ser penalizado. Porque a questão da lei da criminalização do aborto é para quem comete o aborto, a pessoa a mulher, quem auxilia, quem pratica o aborto, todo mundo é criminalizado. Então, essa questão que é a diferença. Então, se você corre o risco, Bernardo, qualquer um que socorreu uma mulher sangrando e levar para o hospital, e o médico, a autoridade constatar que aquilo é decorrente de um aborto, você, por ter amparado ela, você corre risco. Você pode ser penalizado. Que isso. Verdade, acontece muito isso. Tem médicos que se minam de atender porque sabem que é decorrente de um aborto, prefere-se que a mulher morra ou sofra até alguém ter coragem do que ajudá-la, porque ele pode responder por crime de associação ao aborto. Isso no caso quando ela induz em casa, vamos supor, você tem, né, as mulheres, sei lá, arruma... na época, e o importante da educação na escola era isso, porque na escola eu lembro que uma coisa que marcou demais no Aurélio foi que uma professora levou na época a gente tinha aqueles, eu não sei como é que chama aquilo, aqueles retroprojetores. Correto. Isso mesmo. Que trocava as lâminas de plástico, você lembra disso? Lembro. Hoje em dia eu nem sei como é que isso é tratado em sala de aula, quando os professores levam. Então, aquelas coisas... Eu tenho os projetores mesmo, tem os efeitos dos projetores, tem um computador. Pra você ter uma ideia, Venades, na minha época, em 87, nós ganhamos um livro. Eu podia trazer o livro para casa. Então, como é que hoje retrocedeu tanto? Né? Hoje, eu pude trazer um livro para minha casa, levei com meus irmãos, eles viram. E eu fiquei uma semana com o livro. Tinha tudo lá, sobre a questão da prevenções, questão do corpo da mulher, do corpo do homem, da puberdade, dos meios anticoncepcionais, tudo. Hoje em dia,
Tem o kit gay, né? Se você chegar com um livro desse em casa, eles vão batizar o negócio de kit gay. Mas, igual eu estava falando, na época, uma coisa que marcou muito foi que as professoras falavam dessa questão das meninas que engravidavam, né, na adolescência e com medo da reação dos pais, elas pegavam agulha de crochê, enfim, e tentavam tirar a criança, né, dali e acabavam furando todo o útero e mostravam imagens, isso que marcou, as imagens de alguns fetos, todos perfurados e tal, a agulha de crochê e tal. Então, a gente ficava meio que assustado com aquela situação. Mas o professor, né, a professora, sempre professor de biologia, passava esse tipo de coisa, explicava, falava que isso era erradíssimo, falava da questão dos remédios, que um caso de uma moça também que tomou remédio e foi esvaindo em sangue, os pais haviam viajado e ela tentou forçar o aborto sozinha, e quando os pais chegaram, ela estava morta no banheiro e tal. Então, foram coisas que falavam-se naquela época, e eu não tenho acompanhado como que anda aí a escola hoje em dia. Depois que eu formei, acabou que eu nunca mais voltei em sala de aula e tal. Mas eu fico vendo, pelo que eu vejo dos relatos, parece que esse tipo de coisa hoje em dia meio que não pode mais, né? O professor falar em sala de aula, porque os pais já vão falando que meu filho não tem que aprender sobre isso e tal. Aí eu fico pensando, a escola é para quê? O seu filho vai para a escola para quê? A escola deveria formar, como diz, já estou saindo um pouco do tema, mas a escola deveria formar também para a vida. Porque, antes de tudo, você vive, você é ser humano, a gente não é máquina que é programado, né? Acho que as coisas perdem-se o sentido muito com isso. As escolas, hoje em dia, elas deixaram de se preocupar em formar seres humanos, né? E a gente vê isso a todo momento, as pessoas conservadoras parecem que são as piores, né? A gente vê, eu tenho acompanhado muitas lives nesse período, de vários temas, de vários posicionamentos políticos, e as pessoas que são conservadoras, já ouvi em live pessoas conservadoras, e não são qualquer pessoa, são pessoas, igual você falou, são pessoas estudadas, pessoas acadêmicas, falando que ela não aceita esse tipo de informação para o filho dela, que isso daí quem vai ensinar seria ela. Mas pela cabeça, você vê que eles não vão ensinar nada, eles não vão passar nada para os filhos, entendeu? Tem dois problemas em Cannabis. Dois. Primeiro é o seguinte, deixa-se para os pais passar essa educação. Tem pais que não têm conhecimento da própria sexualidade dele. Segundo, se o pai é preconceituoso, ele vai passar para o filho essa questão preconceituosa para o filho. Não é um cara imparcial, igual na escola, tem que ser imparcialidade. Então, E outra coisa, igual eu comentei com você, dessas questões dessas crianças que engravidaram dentro de casa. Não vejo lógica, eu não consigo entender, minha cabeça não funciona dessa forma. Meus filhos, só que Noria, meus dois filhos estudaram, a princípio, o João até a 8ª série, numa escola particular evangélica. Então, brigava todo dia. O Mamute ficou até a 4ª série, porque eu não aguentei de tanto brigar. Lá não se abordavam esse tipo de coisa. Era muito superficial. Então, o conhecimento sexual que meus filhos adquiriram foram através de mim e da Magda. Nós somos bem liberais. Então, nós conversamos tudo, falamos. Então, foi tranquilo. Mas tem muitos pais que não têm esse diálogo em casa, não tem... deixam para a escola, e a escola lá não abordou esse tema. Nem o João Paulo, que fez até a 8ª série, não foi abordado, igual foi abordado na nossa época, que nós estudamos em escola pública. Exatamente. Gostaria de mandar um abraço aí para o José Venade, ele acompanha a gente lá de Portugal, China, meu primo, está lá em Portugal. Beleza, acompanhando a gente. Como é que é na Europa? Ele tem conhecimento como é que é na Europa essa questão das escolas, ou José Venades? Realmente, eu gostaria... Coloca aí, primo. Ele é de lá, engraçado, eu não conheço ele pessoalmente, eu conheço ele através de rede social. Ele é um lado da família que não veio para cá. Ô, primo, escreve para a gente aí como que é abordado aí em Portugal essa questão... Europa, na Europa, essa questão da educação sexual. É abordado em escola? Como é que é? Escreve para a gente aí. E a Sandra Alves também está acompanhando a gente aqui no Quarentena hoje. Pessoal, no Quarentena hoje, o tema é a descriminalização do aborto. A gente está aqui com o China.
Está aí passando algumas informações para a gente sobre o tema. Enfim, o programa foi muito bom, o tema é um tema sempre polêmico, né? Vai ficar aí na rede, né, China? Para as pessoas verem depois, aquelas pessoas que sentirem a vontade de assistir o programa aí, podem entrar depois aí e assistir aí o Quarentena. E as pessoas têm feito muito isso, né? Você gostaria de falar mais alguma coisa, China? Renato, eu queria passar aqui, porque eu sou a favor da ciência. E a matemática é uma ciência. Então, no Brasil, em 2017, foram um número pequeno realizado. Deixa eu pegar aqui. 1.500 abortos. Desse, metade foi de forma clandestina. E dessa parte, 20% as mulheres morreram. Nesse aqui não estou falando do Brasil, né? Sim. E muitos deles ocuparam, foi um aborto clandestino, mal feito, foram ocupar um leito de hospital. Então, como aconteceu no Recife, aquela menina que fez um aborto acompanhado por médico, esse é outro dia. Agora, você tratar de um aborto mal realizado é uma consequência muito grande, é um peso muito grande para o Estado. Tem uma coisa, Bernardo, que eu estava vendo aqui, que a questão das mulheres que cometem aborto, vão ficar traumatizadas e tal. O que traumatiza as mulheres é o julgamento, cara. O julgamento, falar que ela foi uma assassina, que isso é coisa de Deus. Se ela não fosse julgada, ela não tinha desses traumas, entendeu? Então, o julgamento cria muitos traumas nas mulheres. Em 5 mulheres, uma, no período de 18 a 40 anos, que é um número pequeno, tem mulheres que já cometeram aborto antes de 18 anos, uma em cada 5 mulheres já cometeu o aborto aqui no Brasil uma vez na vida, nesse 18 a 40 anos. Entendeu? Sim. Mais de 90% das mulheres que cometeram aborto são religiosas. Mais de 50% são mulheres casadas que cometeram aborto. Quem sofre mais são as pessoas, mulheres negras, pobres, que não têm acesso a clínicas especializadas de aborto. Então, essas mulheres sofrem mais. Então, a falta de igualdade social. Outra coisa que tem que pensar, como que eu, você, um papa, um pastor, um padre, um político, vai decidir sobre o direito da mulher? É ela que tem que ter o direito, se ela vai ter a gravidez ou não. A questão do aborto é dar a ela mais uma possibilidade. Ela pode manter, ela pode doar o filho, ela pode ficar com esse filho, não, mas mais uma opção que ela tem, ela optar por aborto. Seria a última opção, mas ela teria direito a isso. Não, cara, saciar o direito da mulher. E outra coisa, eu vi o ministro falando assim, que a maioria dos mediadores exigem causa própria. E eles são homens. Quem está decidindo sobre a vida da mulher, 90% são homens, que são legisladores aqui no Brasil. Então, o pessoal devia pensar nisso, porque é um tema que, a princípio, é muito fácil de julgar. Mas conheça a realidade do Brasil, conheça a realidade das mulheres que sofrem esse tipo de violência, uma violência, e ver a desigualdade. Hoje, mulheres que têm condições financeiras saem do país. Tem aqui a cidade do México, tem o Uruguai, algumas podem ir aos Estados Unidos, Canadá, e lá cometer um aborto tranquilo, vem embora tranquila, sem nenhum trauma, sem nada. E outra coisa, ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Tem um pessoal falando comigo aí que a questão do aborto gera uma indústria financeira muito grande. Sim, mas a questão da proibição também gera, porque o médico vai cobrar um valor muito mais caro, porque o SUS não faz. Se fosse gratuito, ele podia ter coragem de cobrar 3, 4 mil reais por um aborto. É gratuito. Então, a proibição também gera uma indústria milionária aqui no Brasil. Olhando por esse lado, realmente. Ô, China, então,
Agradeço a sua participação aí no Quarentena, a gente já está com 1 hora e 2 minutos. Agradeço a sua participação aí, a sua disponibilidade de ter vindo aí debater um tema muito polêmico, que muita gente procura evitar, né? As pessoas procuram evitar esse tipo de tema, porque é um tema que sempre, né, gera muita discussão, e, enfim, a gente veio cá, Quarentena Aberta, aí você veio cá e explicou, ficou muito bem explicado, creio que foi uma verdadeira aula aí, as pessoas podem assistir depois aí, porque o objetivo do Quarentena é esse, é levar informação, entendeu? Eu acho que discussão por discussão, já tem muitas por aí. Aqui o objetivo é abrir a porta e deixar a pessoa explanar as ideias. Eu agradeço a sua disponibilidade, né? Quarentena vai estar sempre aí de portas abertas, sempre para debater aí temas aí, né? Pessoas também que quiserem participar de algum tema, falar alguma coisa também, tem total liberdade de me procurar, né? Eu tenho evitado, por enquanto, agora que vai entrar nesse período aí de campanha eleitoral, eu tenho evitado, embora trouxe muitos, e agradeço todos eles de terem participado, de terem acompanhado aqui, de terem falado aqui no Quarentena, é a questão de pessoas linkadas diretamente à política. Porque, entrando nesse período de pré-campanha, a gente sabe que os nervos ficam mais aflorados, né? As pessoas ficam mais exaltadas. Então, não por mim, mas pelos próprios políticos, eu tô digamos assim, mudando o rumo do Quarentena nesse período. Porque o objetivo do programa não é linkar ninguém, não é... Da mesma forma que eu não vou conseguir trazer todos aqui, então, quando entra-se no período acaba essa pré-campanha e entra na campanha, as coisas ficam mais acirradas. Então, o Quarentena, ele vai seguir o seu caminho, né? Sempre levando informação, sempre disponibilizando espaço para informação, né? Esse é o objetivo do Quarentena, para isso ele foi criado. Então, as pessoas que quiserem participar aí de temas, pode ser envolvido em política, mas que não sejam diretamente linkados à política, vocês me entendem, né? Pessoas comuns, igual a gente aqui, eu e o China, embora a gente brinca muito, a gente não é candidato a nada, né, China? Ô, Venâncio, você está me ouvindo, tá? Sumiu aqui para mim. Voltou agora, é porque a internet, igual eu falei, a internet está oscilando demais hoje. Mas até agora não tinha sumido para mim, não. Agora sumiu. Eu não estou te Mas vendo. Agora está ouvindo perfeitamente. Não, tá me vendo? Tô. Eu não estou vendo você. Mas é isso mesmo, vereador. Eu gostaria, que não concordo com você, mas eu não sei como eu vou falar. Não sei o termo que eu vou usar, eu não tenho medo. Eu gostaria de perguntar aos pré-candidatos a questão da delegação do aborto, qual a opinião deles? Essas mulheres que estão falando que a voz feminina na política, elas são a voz de todas as mulheres ou são de algumas? Né? Então, esses candidatos, seria bom para a população conhecer conhecer essas opiniões dele, porque depois que é eleito, o cara me enganou. Às vezes você não soube perguntar, não colocou essa temática para ele. E aí fala depois que o cara é mentiroso. Tem muita pessoa que não procurou um tema, aí elege um cara e chega lá, ele faz a prova ou vota a favor de uma coisa que você é contra, mas você não questionou. Então, eu deixo aqui, se tiver algum pré-candidato, qual a sua opinião com relação à discriminação do aborto? E você, mulher que é pré-candidata, você vai ser a voz de todas as mulheres? No montante geral, todas as mulheres, todas as temáticas? Você está aí vai ser a voz da mulher que quer discriminar o aborto? Vou deixar no ar essa pergunta, eu não estou te vendo, Bernardes. Não, tranquilo, China, eu estou te vendo aqui, a internet deve ter oscilado. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite a todos.